É preciso um cardápio muito grande com muitos sabores de bolos caseiros para começar a trabalhar e para ter sucesso com bolos caseiros? Isso é que a gente vai abordar no assunto do vídeo de hoje. Prazer imenso, olá a todos, Giovanni por aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre cardápio de bolos, o que é preciso saber sobre cardápio, quantidade ideal para você começar a vender e se precisa realmente ter muitas variedades de bolos caseiros no seu cardápio para você já começar a trabalhar e já começar a faturar, tá bom? Então antes disso, separei alguns temas aqui que a gente vai falar, tá? Vamos falar sobre os bolos que mais vendem, os bolos mais procurados pelos seus clientes e qual é a quantidade ideal que você tem que fazer, tá? Inclusive vamos falar sobre uma massa neutra, que é a massa que a gente tira vários sabores de bolo dela. Então vamos começar com os bolos que mais vendem. Gente, no meu cardápio eu procuro trabalhar no máximo com 10 a 15 sabores de bolo. Eu aconselho que você também faça isso. Mas bolos caseiros, eu tenho mais de 35 receitas de bolos caseiros. Dá para trabalhar com cardápio maior? Dá, mas você se torna, como é que eu posso dizer assim, escravo do seu trabalho. Porque, gente, se você fizer um cardápio com 20, 30, 35 sabores de bolo, você se torna escravo do seu cliente. Por exemplo, você está ali durante a sua rotina de venda de bolos e você faz ali 20 bolos de 20 sabores diferentes. Então é muito trabalho, né, gente? E o ideal de bolos caseiros tem que ser um negócio prazeroso, não um negócio estressante ou até mesmo cansativo. É verdade. Para você, e você não é preciso ficar na mão de cliente algum. Basta você trabalhar da maneira certa, tá bom? Primeiro eu vou falar os 35 sabores de bolo que eu faço. Só que eu não trabalho com todos esses sabores de bolo. Tá bom? Ó, a gente tem o bolo flapê, o bolo neutro, o cítrico 2, cítrico 1, o de abacaxi, laranja, limão, mandioca, chocolate, caçarola. Quem não sabe o que é o caçarola é o bolo que vai coco e queijo, tá? Banana, prestígio, maracujá, cenoura, fubá, churros, maçã, coco, formigueiro, fubá com goiabada, fubá com erva doce, fazendeiro. O bolo fazendeiro é uma massa neutra, você umedece ela com leite condensado e leite e passa coco seco ao redor. Leite ninho, dois amores, é um bolo que sai muito bem também. O paçoca, o brownie eu digo assim que é o bolo mais para festa natalina, final de ano é usado o brownie, tá? Bolo pudim, bolo tapioca, cremoso, chocolate com cobertura e chocolate sem cobertura, tá? Cenoura com cobertura, cenoura sem, bolo salgado, que esse bolo é queijo com... O bolo salgado é bolo de fubá com requeijão e bolo de rolo, tá? Tem esses sabores aqui. Mas aqui a gente vai falar sobre os principais sabores. Gente, não é necessário você bater muitos sabores para você trabalhar com bolos caseiros, tá? Eu, particularmente, eu foco em 10 sabores. Se o cliente... Aí você pode fazer a novidade da semana. Aí você está trabalhando com seus bolos aí, durante a semana... Você faz a novidade, coloca um bolo ali, tá certo? Então vamos agora falar sobre os bolos que mais vendem. Vamos nessa. Gente, os bolos que mais vendem é o cenoura, o milho, o milho verde, tá? Chocolate, o brigadeiro, o bolo de leite, o ninho, bolo vulcão, tanto de cenoura quanto de chocolate, o formigueiro e o bolo caçarola e bolo fazendeiro. Esses bolos aqui é os que eu mais vendo no meu cardápio. Tá? Então foco sempre mais nesses bolos. Aí durante a semana, um dia de promoção, você pode fazer novidade da semana. Aí você lança um bolo fora do seu cardápio. Mas não pense que é preciso ter um cardápio assim muito grande, muito extenso, porque aí vai atrapalhar. Em vez de você trabalhar ali poucas horas e produzir bastante, você vai trabalhar muitas horas e produzir pouco. Já pensou? Ter que bater 30 bolos e apenas um bolo de cada sabor? Então não dá, né? E tem mais, gente. Vamos falar aqui sobre um destaque aqui que eu queria comentar com vocês. É o bolo de cenoura e o bolo de chocolate. O bolo de chocolate dá para fazer ele tradicional, ele seco, sem cobertura de brigadeiro e granulado. E dá para fazer ele com cobertura de brigadeiro e dá para fazer ele com o bolo vulcão. Como o bolo vulcão, você vai rechear o meio, dá ali com recheio de chocolate e brigadeiro, né? Acrescenta o creme de leite para amolecer o recheio e coloca lá. E cobre ele todo com granulado. Então isso aí decora da forma que você achar melhor. Eu gosto de decorar com morangos e alguns brigadeiros em cima, tá bom? Então, do bolo de chocolate você tira 3 sabores. O bolo de cenoura, a mesma coisa. O bolo de cenoura você pode fazer ele mesclado com chocolate, com gotas de chocolate, com vulcão, bolo vulcão de cenoura, e o bolo de cenoura com brigadeiro. E o bolo tradicional de cenoura sem nada. Então aí, só no bolo de cenoura você já tira 4 sabores. Com de chocolate são mais 3, então já são 7 sabores. Para você ter uma ideia que dá para você diversificar bastante. O bolo de ninho e o bolo de fazendeiro,
É praticamente a mesma massa, é a base da minha massa neutra, só que a gente faz o quê? A gente acrescenta o leitinho no leitinho e o bolo fazendeiro ele não vai, não acrescenta nada, é só a massa neutra, tá? O que é o fundamento é depois na decoração, que aí você vai umedecer ele com leite condensado e leite e acrescentar o coco ralado. Bolo caçarola, que é um dos bolos que mais vende também, e mandioca. E milho cremoso ou milho pamonha, tá gente? Que é aquele bolo assado dentro da palha. Depois eu vou trazer um vídeo aqui ensinando a fazer esse bolo, tá? Faz parte lá do nosso projeto Confeitaria de Sucesso em Casa, tá bom? Que projeto é esse, Giovanni? Confeitaria de Sucesso em Casa. Gente, é um projeto que eu ensino a faturar de 3 a 5 mil trabalhando em casa, na sua cozinha, utilizando o que você tem. Então eu ensino vocês a faturar de 3 a 5 mil reais por mês, tá? Trabalhando em casa. Então, para que você não perca essa oportunidade, se inscreve no canal, já deixa teu like para fortalecer e para o YouTube recomendar esse vídeo aqui dentro do canal. E para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui dentro do nosso canal, tá bom? Outra coisa que eu queria falar sobre sabores de bolo. Sabores de bolo, gente, vai depender muito da região também, tá? Região que você mora, se é sul, se é nordeste. Então você depende muito, você tem que pensar fora da caixa. Foca apenas em 10 sabores de bolo. Não é necessário ter um cardápio muito extenso, principalmente se você trabalha com delivery. Outra coisa, pessoal, para você que trabalha com bolo caseiro, pensa lá na frente, pensa no iFood, para colocar assim que começar as suas vendas. Divulga bastante nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Faz um Instagram especial para trabalhar com bolos caseiros, tá bom? Não é necessário, aconselho no máximo 10 sabores de bolo, para começar, tá? Aí durante a semana, como eu falei antes, solta uma novidade da semana. Então depende muito da região, aí você vai procurar aí, cola na concorrência, como eu sempre falo, cola na concorrência e você vai ver o que eles estão fazendo durante a semana, ver os sabores que mais vendem. Sim, outro bolo que também vende bastante é o bolo de laranja, tá? Então você tem que focar nesses bolos, que é os bolos que mais vendem. Lógico, dependendo da região. Tem região que vai vender mais um. Por exemplo, aqui na minha região onde eu moro, que eu moro aqui em São Paulo, um dos bolos que eu mais vendo é o de milho cremoso, feito assado dentro da palha do milho, que é o de milho natural, é o bolo que eu mais vendo. Então no meu cardápio não pode faltar esse bolo, tá? Aí vem o caçarola em segundo, depois vem o mandioca, laranja, cenoura, chocolate, brigadeiro e essas variedades do brigadeiro e do bolo de cenoura que dá para fazer também, como eu disse para vocês, tá certo? Eu garanto que você aplicar tudo que é ensinado aqui no canal, você vai faturar de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando em casa, na sua cozinha aí com produção de bolos caseiros. Não precisa ter utensílios ou maquinários absurdos para começar a trabalhar e já começar a faturar. Faz tudo em casa, na sua cozinha, utilizando o forno do seu fogão a gás e já dá para criar uma grande produção de bolos caseiros, tá certo? Outra coisa, gente, massa neutra. A massa neutra base, ela dá para você tirar vários sabores de bolo, tá? De uma única massa, você consegue tirar o bolo churros, bolo de maçã, bolo de abacaxi, bolo de banana, bolo caçarola, bolo de coco, bolo de limão. De uma única massa neutra, você consegue tirar vários sabores de bolo, tá? Bolo de leitinho, bolo fazendeiro. A gente só não consegue fazer o de laranja, de cenoura, de chocolate. O de chocolate também a gente pode tirar da massa neutra, a gente só acrescenta o chocolate em pó. Mas eu prefiro fazer ele separado para mim tirar a proporção de farinha e acrescentar a proporção certa, exata de chocolate em pó para tirar os bolos da massa neutra. Eu prefiro fazer separado, tá? Aproveita, pessoal, deixa nos comentários qual é a região que você mora e fala aí qual é o bolo que mais vende aí na região que você mora, tá bom? Eu vou adorar responder vocês. Lembrando, vou deixar passando aqui também na tela o meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta sobre bolos caseiros para trabalhar em casa, quiser alguma dica, pode mandar uma mensagem no direct lá que eu vou responder, tá? Vou estar procurando responder vocês lá, tá bom? Então, vou deixar passando aqui o meu Instagram. Me acompanha na página lá no Facebook também, que lá eu passo conteúdo. Lá eu passo conteúdo de grande valor também, onde vai acrescentar e muito aí na sua maratona nesse projeto Confeitaria de Sucesso em Casa, onde a gente vai faturar de 3 a 5 mil reais por mês com bolos caseiros, tá? E sobremesas. Pessoal, outra coisa bastante, se você não divulga aí seus bolos caseiros, canais em aplicativos de delivery, em Facebook, Instagram, você está deixando dinheiro na mesa, tá, pessoal? Cada dia que passa as pessoas estão cada vez mais no digital. Então sempre aconselho você estar divulgando seu trabalho. Esse negocinho de panfleto, cartão é coisa do passado. As pessoas hoje estão cada vez mais no digital.
Então você foque bastante aí em postar seus bolos e começar já imediato a faturar com bolos caseiros, tá certo? Pessoal, qual é o peso exato de trabalhar com bolos caseiros? Gente, a embalagem tradicional do bolo caseiro é a G32, né? É em torno de 650 a 700 gramas cada bolo caseiro, tá? Eu vou deixar depois aqui no card ou no final do vídeo um vídeo aqui explicando como manter seus bolos em padrão, para você padronizar seus bolos e deixar todos padronizados, mesmo tamanho, mesma altura, tá bom? Eu só vou falar aqui a parte teórica, depois você entra lá no vídeo para você ver eu mostrando lá. Gente, o bolo caseiro, você vai pegar a sua forma, a forma que você tem, a que você utiliza. Você vai encher ela até a borda com água. Aí você vai pesar essa forma lá na sua balança de precisão, a balança que você tem. Você pesa e olha o peso lá que deu de água. Aí você vai dividir esse peso por 3. Então quando você for colocar a massa, aí esse valor que você dividiu por 3, a água da forma, é onde você vai colocar lá a sua massa na forma. Essa proporção é a proporção exata para bolo, para você manter sempre o padrão. Eu aconselho você pesar os bolos, tá bom? Eu peso os meus para manter sempre o padrão. Para sair tudo padronizado, não sai tipo um bolo maior para o cliente, menor para outro. Então, para evitar problema com isso, eu peso os bolos, tá certo? Quando eu comecei a fazer bolos caseiros, pessoal, eu achava que precisaria ter um cardápio muito extenso. Então vai lá, eu coloco lá 35 sabores de bolo. Então, para você produzir muito bolo assim, você além leva muito tempo, você gasta muito dinheiro e você tem muito desperdício. Porque pensa comigo, você fazer 30 sabores de bolo e cada bolo um sabor. É muito tempo que leva. Então você fica ali à mercê do seu cliente, você fica nas mãos dele, porque o cliente tem uma variedade muito grande de sabor. Então vai lá, você faz 20 sabores. Aí o cliente quer justo aquele que você não fez. Então você vai ter que fazer uma massa para tirar apenas um bolo. Então por isso eu aconselho sempre você focar no máximo em 10, 15 sabores ali. Que nem eu falei antes, o bolo de cenoura dá para tirar 4 sabores de bolo, o bolo de chocolate dá para tirar 3, tá? De uma massa neutra você faz mais de 5 sabores de bolo. Então não tem necessidade de fazer um cardápio muito grande com bolos caseiros. Basta ali no máximo 10, 15 bolos caseiros no máximo, no máximo. Você já consegue elaborar um cardápio muito bom ali. Aí durante a semana você faz promoção da semana, novidade da semana. Aí você acrescenta um bolo que você não tem no seu cardápio. Aí você coloca lá um bolo laranja, um de maracujá, um de limão. Vou trazer um vídeo aqui no canal também depois ensinando vocês como tirar vários bolos de uma única massa. As massas de bolo, gente, eu uso mais a massa com óleo, tá? Prefiro ela porque massa com margarina ela deixa o bolo muito ressecado, muito esfarelando no outro dia. Então a base das minhas receitas é mais a base de óleo. Eu aconselho sempre usar óleo. Tem a receita também com margarina? Tem. Receita manteigada. Mas com margarina ou manteiga, né? Mas prefiro com óleo. O óleo de soja, os bolos ficam melhor. E até também o aspecto do bolo ele fica mais úmido, então ele evita de o bolo ressecar e o bolo tá esfarelando no outro dia. Por exemplo, o meu bolo de cenoura, a minha massa, ela é um pouquinho mais pesada do que o de laranja, do que o caçarola, mas são úmida, eu acrescento bastante cenoura e ela não fica tipo esfarelando no outro dia. Ela sempre mantém ela fofinha, ela não resseca. Então eu sempre aconselho sempre trabalhar com receita à base de óleo, tá? Sim, sobre os sabores de bolo também, você tem que estar vendo aí as datas comemorativas. Datas do ano é especialmente muito ideal assim você vender bolos. Por exemplo, Dia das Mães, Natal. Natal sempre aconselho mais vender bolo. Brownie, panetone também vou ensinar aqui no canal mais pra frente a fazer panetone caseiro em casa. Na Páscoa você pode fazer um bolo mais achocolatado, bolo de chocolate, brigadeiro. Então você pode fazer bolo vulcão, sai muito nessa época também. Então você tem que sempre estar olhando seu calendário e procurar ali, tá vendo as datas comemorativas, para você estar fazendo seus bolos ali, especialmente naquela data. Festa junina. Gente, qual é o bolo que mais vende em festa junina? Tem gente que pergunta. É o bolo de milho, né? Bolo de milho, bolo pamonha, bolo curau, que é o bolo canjica, né? Como algumas regiões falam. Mas o bolo curau, mandioca, é os bolos que mais vendem durante a festa junina. Então você tem que estar prestando atenção nessas datas comemorativas, que é para você acrescentar mais aí no seu cardápio, fazer uma promoção da semana, procurar lançar novidades aí da semana. Você pode lançar um bolo novidade na semana, no mês. O bolo do mês. Durante aquela semana você trabalha com aquele bolo. Então fica muito atrativo o seu cardápio, né? Seu cardápio sempre tem novidade e não precisa você estar fazendo aquela variedade de bolos imensa, porque você não vai dar conta.
Mesmo que dê, é muito trabalhoso. E o ideal de trabalhar com bolos caseiros é que seja um negócio prazeroso, não que dê trabalho e estresse. Que estresse a gente já passava quando, ou passa até, tem gente que eu sei que passa ainda, quando trabalha para os outros, né, gente? Então quando a gente trabalha em casa, a gente quer um negócio mais prazeroso, a gente quer estar em casa, a gente quer estar perto da família ali, a gente quer trabalhar na própria cozinha da gente sem dor de cabeça. Então, para isso, você tem que elaborar um cardápio no máximo de 10 a 15 bolos, como eu falei antes. Tem algumas pessoas aí que se perguntam, já dá para assar vários bolos ao mesmo tempo? Dá, pessoal. Fazendo técnica de produção. Como é que é? A gente faz várias massas de bolo e deixa separado ali todas as massas sem o fermento. A gente sempre deixa o fermento por último. Então, como eu uso dois fornos, eu uso aquele forninho ali, não sei se dá pra ver aqui, não sei se a câmera vai focar lá. Eu uso aquele forninho elétrico e o forno do meu fogão a gás. O meu forno é 4 bocas, tá? Mas ele cabe 4 bolos no meu forno a gás. Então eu asso 4 no forno a gás e 3 no forno elétrico. Aí dá 7 bolos de uma vez. Então quando eu bato essas minhas receitas, eu sempre multiplico ali para um bolo, uma receita eu vou fazer de cenoura. Eu faço 4 cenouras. Tiro 2 chocolate com cobertura, 2 tradicional. E lá eu faço 3 caçarolas, 3 brigadeiros, coloco para assar lá. Então sai os 7 bolos ao mesmo tempo, tá? Então só do de cenoura eu já tirei ali 4 sabores. O bolo de milho, de mandioca, o de fubá com goiabada, fubá com requeijão e o de milho com requeijão, eles demoram mais para assar, tá? Que são bolos cremosos. Então você tem que assar só os bolos cremosos ou se não assar separado, bolo cremoso dos bolos mais secos, né? Tipo cenoura assa rápido, caçarola assa rápido. Então você não pode assar tipo bolos cremosos junto não, porque aí o bolo caçarola e os outros vão sair antes. E você não pode abrir o forno antes dos 35 minutos. Então a gente não pode estar abrindo o forno antes dos 35 minutos. Passou os 35 minutos, tem forno a gás ou elétrico que assa mais do lado. Aí você pode abrir depois dos 35 minutos e fazer o rodízio para assar por uniforme seu bolo, tá bom? Então a ideia é essa. Então, gente, como eu falei, então esse foi o tema de hoje sobre bolos caseiros. Precisa de muitos sabores no seu cardápio? Óbvio que não. Deixei bem claro para vocês como vocês devem fazer. Basta deixar ali no máximo 10 a 15 sabores no seu cardápio e já começar a trabalhar, tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Eu não vou descansar até que você tenha sucesso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até lá.